Oi pessoal, a Páscoa está chegando, então eu vim fazer com vocês esse coelhinho fofo. Vamos lá? Vamos fazer juntas? Esse é o recorte de coelhinho que nós vamos fazer hoje. É um recorte de 6 milímetros. Nós vamos começar passando uma camada de verniz para concreto aparente aqui nas laterais. Na sequência, com um rolinho de espuma, vou passar 2 demãos da cor mineral. Agora que eu estou com a peça preparada, já com o mineral, eu vou fazer um aquarelado aqui na parte do ovo com o pincel 311, número 12 e a cor azul seco. Contornando aqui o laço e vou fazendo esse aquarelado só na parte do ovo. Só pegar a tinta, não mistura na água, é só o pincel que tem que estar úmido, a tinta não é diluída, tinta pura e o pincel úmido na água. Movimento circular até preencher totalmente o ovo. Não esquecer também aqui da lateral, tá, gente? Acompanhando aqui a lateral do ovo com a mesma cor. Antes de fazer o stencil aqui na área do ovo, eu vou pegar um pincelzinho chato e com um tom um pouco mais escuro, eu vou fazer uma sombra aqui embaixo das mãozinhas do coelho, que é onde teria realmente a sombra. Então eu limpo aqui no papel, venho com o pincel quase sem tinta e faço uma pequena sombra nessa área. E aqui embaixo do laço também, que é onde o laço faria uma sombra, eu já vou fazer uma pequena sombra com esse azul um pouquinho mais escuro. Bom, agora que eu já fiz a sombra e a luz aqui no centro, eu isolei com fita crepe a pata e o laço. Vou usar o pincel 757 da Ceramic e vou fazer o stencil em toda essa área aqui do ovo. Vou usar o tom azul mais escuro para fazer o stencil. Posicionei aqui o stencil. Esse stencil faz parte da coleção nova, que já está no site da CR Laser. Vou usar o tom mais claro, que é o azul seco, e depois vou escurecer a extremidade com o brisa do mar. Então, agora eu vou usar o segundo tom de tinta
mais nas extremidades, que é a cor brisa do mar, fazendo assim uma sombra, acentuando a cor nas extremidades. Tira bem o excesso no papel, para o trabalho ficar limpo, sem muito excesso de tinta, para não borrar o stencil. Então, o trabalho vai ficar com duas cores, o tom mais claro e o mais escuro. Lembrando que agora nós vamos tirar a fita para preencher o laço e dar continuidade ao trabalho. Dentro do laço, eu escolhi esse stencil de margaridinhas para fazer. Olha que fofura! Agora eu vou fazer a sombra, vai ficar bem bonitinho. Com pincel chato, vou fazer uma sombra seca com a cor caramelo na parte de trás da patinha e no rostinho do coelho, por trás do ovo. Toda a parte de trás tem a sombra, primeiro sombra seca e depois a sombra com o pincel chanfrado. Cor caramelo no coelhinho e no laço eu fiz com a cor melancia. Tudo que está por trás, sombra seca e depois com o pincel chanfrado. Então eu já adiantei aqui a sombra seca. Fazer sombra molhada com pincel chanfrado em toda a volta, em todo lugar onde foi feita a sombra seca, fazer agora a sombra molhada com pincel chanfrado. A sombra seca é só para dar um volume e ajudar a dar esse volume na sombra molhada. Então, eu reforcei aqui toda a volta do laço e em volta das patinhas. No laço, a mesma coisa. Eu vou repetir aqui a sombra, em cima da sombra que foi feita, a sombra seca. Vou repetir a sombra com pincel chanfrado e a cor melancia. Aqui a sombra termina em ponta de faca, dando uma afinada para dar um acabamento. E aqui a parte interna do laço. Então é uma sombra bem larga para dar um volume nessa parte interna aqui do laço. A sombra da patinha eu estou fazendo aqui com caramelo, agora com o pincel chanfrado e a ponta virando o pincel para ficar ponta de faca e ir afinando. Vai ficando mais fininho. Para ficar bem marcadinho aqui as patinhas. E agora a sombra aqui por trás do rostinho, com a mesma cor, marcando bem a patinha que tá pela frente, tá na frente do rosto. Marcando bem a patinha, tá na frente do rosto. Trabalha bem o pincel, tira bem o excesso.
Seco e vou fazer a parte aqui de trás para destacar bem que o ovo está na frente do rostinho do coelho. Um pouquinho da cor café pode escurecer um pouquinho mais e fazer uma segunda sombra em cima da primeira que eu pus caramelo. Então eu ponho um pouquinho só da cor café para fazer a segunda sombra. Aqui tá só com caramelo, aqui eu pus um pouquinho de uma segunda sombra. Então é bem pouco, gente, é um pinguinho mesmo, quase nada. Pouquinho só, uma gotinha. E faz uma segunda sombra por cima dessa caramelo. Bem menos. Só para escurecer aqui o cantinho. Eu ainda vou fazer pelinho nesse coelho, mas se não quiser, já tá ficando uma gracinha, né? Pode deixar ele só nesse tom beijinho, com a sombra, caramelo e café, que também já vai ficar bem bonitinho. Vou reforçar a sombra aqui também. Fazer um coelhinho nesse tom beijinho também fica bonitinho. Se não quiser fazer pelinho, pode só jogar esses tons. Olha, veja que eu pus bem pouquinho, porque a cor é muito escura, então um pinguinho da cor já é o suficiente para escurecer aqui. Bom, para fazer o pelinho aqui do coelhinho, eu vou usar um pincel chamado pata de vaca. O ideal é que a gente não cubra aqui onde nós fizemos a sombra. Então eu vou dar batidinhas aqui com o pincel, estou usando a cor branca, e eu não vou cobrir a sombra. Então eu vou pegar a tinta, tirar o excesso na bandejinha e vou dar batidinhas aqui, mas não posso cobrir a sombra. Então eu venho, pego a tinta branca, tiro o excesso aqui, abrindo o pincel, venho, dou batidinhas aqui de leve, de baixo para cima. E não deixo cobrir a sombra que eu fiz. Por isso que eu fiz a sombra primeiro. Então, sempre eu faço a sombra primeiro. Então, aqui eu tenho a sombra, certo? Eu vou vir aqui e vou depositando aqui a tinta, dando batidinhas, sem cobrir totalmente essa sombra, para que dê o efeito dos pelinhos. E deixa aparecendo um pouquinho desse fundo. Depois eu posso até voltar aqui, refazer e deixar mais branquinho na área de luz. Então aqui, olha, tá sem o pelinho e aqui com o pelinho e a sombra permanece. Então vou começar aqui desse lado. Pego a cor branca, tiro aqui o excesso, começo a fazer, vou começar aqui do meio. A parte mais compridinha do pincel, ele chama pata de vaca porque ele parece uma patinha mesmo. A parte mais compridinha do pincel aqui pra frente. E vou depositando a tinta aqui, ó. Sem cobrir a sombra. Vou depositando essa tinta.
conforme você vai fazendo isso, ele vai fazendo um volume e vai dando a impressão de pelinho. Vou vir para esse lado, não bato aqui na sombra. Respeito aqui a sombra, posso até invadir aqui um pouquinho, mas deixo a sombra aparecendo. Vou fazer toda essa parte, aí eu venho aqui para a parte do rostinho. Quando eu ponho mais tinta, fica mais carregado, fica mais claro. E dá essa sobreposição e esse volume. E isso eu vou fazendo na sequência. Começo das patinhas e depois vou pro rosto. E aqui tá nosso peludinho. Posso até reforçar a sombra aqui se for necessário, mas agora vamos partir pro rostinho. Fofo, né, gente? Gente, e aqui para fazer o rostinho, eu não vou sofrer, porque eu vou pegar o stencil. Esse stencil também é novo, é um stencil só para rostinho de coelho. Tem 4 tamanhos diferentes, então eu escolhi o maior. Já fiz aqui o nariz e o olhinho. Vou fazer a luz, que dá para trabalhar aqui com luz e sombra dentro do stencil. Então vou pôr uma luz aqui no narizinho, luz com branco. Depois uma sombra na lateral. E vocês vão ver como é fácil trabalhar com stencil e já sai com o rostinho pronto. Aí é só puxar os cílios. Não ficou uma gracinha? Bom, para finalizar eu vou puxar aqui os cílios com pincel liner. Fiz 2 bolinhas aqui, iluminando o centro do olho. E iluminei a bochecha e o centro da orelha com um tomzinho de rosa. A base eu vou fazer aqui com um tom de café, que ele para de pé, fica um enfeite para sua casa, para decorar. E eu espero que vocês tenham gostado. Então dá um curtir aí, me acompanhe no YouTube e até a próxima, gente. Obrigada pela companhia, tá? Um beijo, fiquem com Deus.